Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim, professor Gerson, trazendo até você mais um pensamento, mais uma exegese dentro das Escrituras. Hoje nós vamos tratar sobre vários versículos que nos dão a entender e a compreender que todo espírito vindo da parte de Deus, seja ele bom, seja ele maligno, eles estão dentro de uma estrutura ativa comportamental. Nos diz assim 1 Reis, capítulo 22 e 22. Este espírito é comportamental na estrutura moral dos profetas, ou foi uma entidade externa agindo e possessando os profetas? O que você acha? Para enganar os profetas de Acabe. Diz o versículo: de que maneira, perguntou o Senhor, que tu vais ser um espírito de mentira? Ele respondeu: eu irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e o engane. Então nós temos a permissão de Deus a um suposto espírito que saísse e fosse até os profetas e de uma forma enganasse esses profetas a mentir e enganar Acabe, para que ele fosse para Ramote Gileade e lá morresse, porque a intenção de Yahvé era matar Acabe, dentro do contexto bíblico. Mas agora eu te pergunto, este espírito, ele entrou e possessou esses profetas, ou ele usou de artimanha e influenciou e se aproveitou da fraqueza estrutural, emocional, moral e intelectual desses profetas para levá-los eles a mentirem? Porque, preste atenção, esse espírito veio da parte do Senhor. Então, se você acreditar que esse espírito é um ser externo, uma entidade externa, então esse relato está dizendo que Deus, ele tem espíritos malignos, espíritos de mentira, que podem possessar pessoas. Ou então você pegue sua Bíblia e rasgue-a. Isso é para quem sabe pensar, analisar, não de forma religiosa, mas de forma sábia as Escrituras. Ainda em Juízes, capítulo 9, versículo 23, diz assim: quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Então, mais uma vez, Deus manda um espírito que vai agir dentro de uma cidade, de uns cidadãos de Siquém, para agirem de forma traidora contra Abimeleque. Te pergunto, mais uma vez, esses espíritos entraram, eles possessaram esses habitantes de Siquém para agirem traiçoeiramente contra Abimeleque? Ou esse espírito, ele é uma inspiração, um rua, um sopro, que leva as pessoas comportalmente, ou de maneira comportamental, se render a um sentimento de traição, ou seja, fazendo com que o mal brote de dentro para fora e não de uma entidade que está fora, que entra para dentro para fazer um propósito que veio da parte de Deus. Isso é loucura, gente. Isso não tem cabimento dentro da fé e crença, não tem cabimento. É você tentar tapar o sol com a peneira.
Então Deus tem demônios que entram nas pessoas para fazer as pessoas mentir, para fazer profeta mentir, para fazer também, querido, até mesmo cidadãos de uma cidade a mentir para a glória de Deus. Eu não consigo acreditar nisso. É demais para minha cabeça. Mas vamos lá. Ainda, em Lucas, capítulo 22, 31, 34, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás o reclamou para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, não é? Então aqui nós vemos Jesus mais uma vez trazendo, querido, a palavra Satanás, né? Mais uma vez. E o que representa Satanás nesse contexto? Será que Jesus intercedeu por Pedro a Satanás, e dizendo: Satanás, tenha mais paciência com Pedro, porque Pedro, tu sabe, ele é complicado, pá. Tu acha Jesus fazendo essa oração para Satanás? Quando Satanás chegou para Jesus e reclamou para o peneirar? Ou aqui Jesus está fazendo uma figura de linguagem, querido, para que nós venhamos entender que Pedro estava com um comportamento soberbo, um comportamento exaltado. Pedro estava se achando a última bolacha do pacote, se achando melhor do que os seus irmãos, e que esse Satanás que estava tentando lhe peneirar era a sua própria soberba, os seus próprios males interiores que estão aí para fazer com que ele viesse se exaltar na presença do Senhor. E aí eu coloquei a seguinte pergunta: quem é, segundo Jesus, o Satanás que desejava peneirar a Simão Pedro, o qual já havia usado contra Cristo em sua missão um ser metafísico mitológico, ou sua soberba e achismo individualista? Eu estou pronto, eu sou melhor que todos estes, eu estou pronto para morrer contigo. A mesma palavra Satã, adversário, porque Satanás no hebraico é um substantivo comum, o adversário. Pedro já havia se comportado como um adversário contra Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ele estava se opondo à missão de Jesus, dizendo que Jesus não ia morrer, que eles não iam deixar Jesus morrer. E Jesus percebeu que aquela ação de Pedro era uma oposição à sua missão, à sua atividade messiânica que deveria ser desempenhada. Então veja como você começa a construir e tentar entender o que significa demônios. Você vai entender que demônios não é nada mais do que espíritos comportamentais que se desenvolvem dentro do homem, e que nenhum inimigo do homem ele vem de fora para dentro, mas sim ele nasce de dentro para fora. Nós vamos ver que Yeshua ensinou isso, mas Jesus ensina, mas as pessoas não querem acreditar. As pessoas gostam de bodes expiatórios para colocar as culpas dos seus erros, das suas safadezas e das suas vagabundices. As pessoas gostam, são apaixonadas pelo bodezinho Azazel, que leva a sua culpa, para que ele se sinta o gás da coca de novo, que ele não tenha remorso nenhum, porque não foi ele, foi o diabo que tentou ele. Isso é uma miséria que precisa acabar dentro das igrejas. Uma miséria
que precisa se acabar dentro das igrejas. Vamos para um outro texto, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, agora para Jó, capítulo 6, verso 70. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, contudo um de vós é o diabo. Judas era um diabo? De que forma? Porque diabo existe só um. Judas era um diabo no comportamento, de trair, e na avareza, que eram os seus demônios interiores, ou ele era um diabo mesmo, um ser semelhante a Satanás? Porque o diabo ali está no singular, é um ser. Então ele era o diabo ali? Ele era o diabo ali? Ou você precisa interpretar que o diabo que Jesus está falando nele era o diabo que vencia-o, que o derrotava, que era a sua avareza, seu espírito avarento, a sua carnalidade, a sua Itserará, que foi mais forte, porque o seu amor ao dinheiro foi mais forte do que o amor ao seu mestre amado, querido. Vamos continuar aqui. Ainda nós temos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando aos que vivem na desobediência. Então, o espírito que vive naqueles que estão debaixo da obediência. O que a nossa carne, a nossa Itserará faz, se não levar nós à desobediência? Então, que espírito é esse? É a nossa Itserará? É a nossa carne? Ou é um demônio que está externo a nós, que está ali nos tentando? Por favor, queridos, não se deixe levar por essas doutrinas mitológicas. Não se deixe levar por essas mitologias que só servem para amedrontar, que só servem para levar você a viver como vítima, aterrorizada, para buscar, através de uma fé genuína, e ter a sua fé comercializada por falastrões que vão dizer que vão libertar você desses demônios. E o que você precisa é crer em Cristo Jesus e se libertar das suas próprias falhas interiores, dos seus próprios problemas interiores, de suas próprias invejas, de suas próprias decepções emocionais. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade de nossa carne. Veja, tudo está conciliado ao quê? A satisfazer a vontade da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como outros eram por natureza merecedores da ira. Então, que espírito é esse que atua, né, nos que vivem na desobediência? Que espírito é esse? Não será esse espírito o teu próprio desejo, que Tiago fala, que quando nós somos tentados, nós somos tentados por Deus, e que quando fomos tentados, nós temos que criar vergonha na cara. Nós queremos ter vergonha nessa cara e dizermos que somos tentados pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria cobiça, pela nossa própria vergonhice interna, que engravida, que gesta e que me leva a adulterar, que me leva a trair, que me leva a ser injusto, que me leva a ser mentiroso, que me leva a ser safado, pilantra. Pare de procurar bode expiatório, meu filho. Se existe um espírito que te perturba, ele está dentro de você. Mas não porque ele veio de fora para dentro, não, porque você gestou ele. Você se engravidou dele. E se você não vigiar, ele vai levar você a adulterar, a mentir, a enganar, a ser ciumento, a ser avarento, a ser invejoso, a ser glutão, a ser bebão, a ser um prostituto. Porque essas são as obras da carne. Essas são as obras desse grande demônio com vários tentáculos, que são várias obras da carne.
Isso é simples de entender, mas para alguns parece tão difícil, né? Vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 19 ao 21, diz assim: quem são os demônios nesse texto? Seres metafísicos ou Shedim, ídolos, que nada são segundo Paulo. Ele sabia usar essas mitologias como nunca. Daimon aqui nada mais é do que ídolo, ou ídolos pagãos. Nada mais do que isso, mais nada. Porque diz o versículo 19: portanto, que estou querendo dizer, será que os sacrifícios oferecidos a ídolos é alguma coisa? O ídolo é alguma coisa? Não. Quer dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios, aos Shedim, aos Daimons, e não a Deus. Porque quero que vocês não tenham comunhão com os demônios. Vocês não devem beber no cálice do Senhor e no cálice dos demônios, mas não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que Paulo está dizendo? Demônio é alguma coisa? Ídolo é alguma coisa? Não é nada. Só que eu não quero que vocês participem, tá? Que vocês venham participar dos cultos idólatras, dos cultos pagãos. Por quê? Porque esses ídolos que estão lá, que na mente de vocês parece ter algum poder, parece ter alguma força, não são nada. São pau, pedra, ídolos que nada são. Só isso que Paulo quer dizer. E é esta palavra que é usada em Deuteronômio, porque só existe uma palavra demônio na Bíblia hebraica. E lá está em contexto de idolatria, chamando os ídolos, que são de pau, pedra, de bronze, de ferro, de demônios. Por quê? Porque o costume judaico começou a demonizar esses tipos de imagens, tipo de deuses. Mas não quer dizer que o ídolo é um demônio, ou que por detrás do ídolo existe um demônio. Isso é coisa de louco, coisa de doido da cabeça, que não estuda as escrituras, tá? Shedim não é nada mais do que uma imagem de escritura dos deuses pagãos da época do escritor de Deuteronômio, e que Paulo usa o mesmo sentido, dizendo que eles nada são. Se eles nada são, nada são. Não são nada. Se fossem demônios, que estivessem possessando pessoas, que estivessem incomodando pessoas, Paulo não alertaria. Mas ele diz, eles não são nada. Exatamente nada. Exatamente nada. Nadinha de ninica, de nininica, de nininica. Nada. Então, siga as escrituras. Não é nada. Ah, mas tem na minha cidade uma imagem do tamanho de um trem. Não é nada, a não ser uma imagem do tamanho do trem. Ah, mas na minha cidade tem uma santa do tamanho. Não é nada, a não ser o tamanho daquela santa. Não é nada. Não tem demônio nenhum, não tem capeta nenhum, não tem misticismo nenhum. Acordem. Acordem, por favor. Desperta desse sono dormente, que Jesus Cristo te esclarecerá. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Em 1 Timóteo 4, 1, 2. Os religiosos gostam muito desse texto. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tá, o que é doutrina? Ensino. Eu te pergunto, você já viu algum demônio ensinar? Você já viu algum demônio ter uma escola teológica? Você já viu um demônio ter uma escola bíblica para poder ensinar? Para poder enganar através de uma teologia? Não? Ah, não? Ah, então agora você vai ver quem são esses demônios nesse texto.
tais ensinamentos, eles vêm de quem? Dos demônios? Dos capeta? Não! Então vem de quem, pastor? Vem de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Por quê? Porque sua estrutura comportamental, ela é mantida, ela é patrocinada, ela é impulsionada por espíritos comportamentais enganadores. Fato! Quem interpretar além disso está vendo conto de carochinha em texto. Não está encarando a realidade do texto à luz do contexto. Capiche? Ponto. Vamos continuar. Ainda em 1 Coríntios 5:5, diz assim: entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então aqui nós encontramos um jovem que dava uma pegadinha na sua madrasta, e quando o querido Paulo reprova a sua atitude, e no momento de ira, no momento de revolta, ele manda disciplinar, excluir esse jovem de dentro da igreja, e ele diz que ele vai entregar ele para Satanás. Para quê? Por que ele vai entregar ele para Satanás? Para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo. Quem representa Satanás aqui? Um ser metafísico? Paulo entregou esse cara para o diabo? Esse ser chifrudo, cabeludo, rabudo? Você acha isso? Que Paulo entregaria um ser humano para esse ser? Ou esse ser aqui, ele representa todos os nossos desejos, todas as nossas concupiscências, todas as nossas desestruturas morais, intelectuais, sentimentais? O que Paulo está querendo dizer aqui, quando ele diz entrega para Satanás, ele está dizendo entrega ele para o seu próprio desejo, entrega ele para a sua própria vontade, entrega ele para a sua própria decisão. Ele decidiu isso, entrega ele, deixa ele pagar o preço de quem vive dominado pelos satã interiores, por esse Satanás chamado prostituição, porneia. Entrega. E sabe o que aconteceu? Se você tiver uma visão de que isso aqui é um diabo metafísico, um ser espiritual, então o diabo, ele ajuda a converter pessoas. Se você crê assim, o diabo ajuda a converter pessoas. Por que, professor Gerson? Porque lá em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo manda receber esse camarada. Por quê? Porque ele sofreu na carne, ele sofreu no corpo, ele pagou o preço, e agora ele estava arrependido, e Paulo diz que era para receber ele na comunhão da igreja. Agora te pergunto, Satanás trabalha para converter crente? Satanás trabalha para trazer desviado para a igreja? Ah, não, pastor. Então como que Paulo entregou ele para Satanás? Como que você pode pegar essa expressão Satanás e você interpretar como se fosse um ser metafísico? Aí o diabo ia fazer de tudo para levar ele para a igreja de volta. Isso não faz cabimento, não tem cabimento, não tem lógica. Por quê? Porque aqui, querido, a palavra Satanás, ela está significando, querido, a nossa Itzerará. Entrega ele aos seus próprios desejos, suas próprias cobiças. Porque Paulo sabia que aquele que semeia da carne colhe corrupção, e o que semeia do espírito colhe vida. Quando esse percebesse e viesse vir a colheita, ele ia perceber o quanto que ele errou, e ele teria desejo de voltar a semear na estrutura da sua vida a semente no espírito. Isso é simples de entender, mas tem gente que não consegue, não sei como, mas não consegue.
Mas vamos continuar. E disse o Senhor a Caim: por que você está furioso? Por que se transtorna o seu rosto? Se fizer o bem, não estará aceito. Mas se fizer, saiba o que o pecado o ameaça. A porta, ele deseja conquistá-lo, mas deve tu dominá-lo. Quem tentou Caim segundo a Bíblia? Quem? Satanás? Ou o desejo de pecar, impulsionado pela inveja e ira e revolta de Caim? Se você responder que foi a ira, a inveja, a revolta de Caim, te pergunto, por que de uma geração para outra o tentador muda? Por que lá em Adão e Eva se coloca que foi o diabo que tentou eles? E agora na geração, nos filhos de Adão, não é mais o diabo. Agora é o seu próprio desejo, sua própria fragilidade existencial, dentro de uma inveja, de uma revolta, de uma ira, de uma cólera, de um ódio, que o leva ao primeiro homicídio na Bíblia. Então parece que uma geração, quem tenta é a serpente e a serpente é o diabo. Na segunda geração, quem tenta, Caim, é o seu próprio desejo e o seu próprio pecado. Nós temos que decidir. Quem tentou Adão e quem tentou Caim? De duas uma. Ou Satanás tentou Adão e Satanás tentou Caim. Ou a Itzerará, o sentimento, a concupiscência, o desejo, a estrutura humana, ela tentou a Caim, como também tentou Adão. Então a serpente lá não simboliza mais o diabo, mas sim nossa Itzerará, nossa inclinação para o mal. Deu para você entender? Deu para você compreender como fica complexa quando fazem comparações? E quando nós vamos para toda a Bíblia, nós vamos chegar à conclusão de que quem nos tenta, segundo Tiago, é nossas próprias cobiças, os nossos próprios desejos. Esse ser metafísico, mitológico, criado a partir do Império Persa, entre que cria-se os dois deuses e toda a sua capetada, todos os seus demônios, do bem e do mal, e esta guerra cósmica, é tudo pagão. O que nós precisamos entender é que nós somos todos os dias tentados por nós mesmos, e por isso devemos vigiar, porque a porta do nosso coração, como a porta do coração de Caim, estava o pecado batendo, dizendo: me deixa entrar, porque eu sou gostoso, tu vai gostar, deixa eu entrar. Qual é a decisão que tu vai tomar hoje? Vamos lá, vamos continuar. Em 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 13 ao 15, diz: quem representa no mito de Satã, com sua capa de anjo de luz, nesse texto, os meus curiosos? Diz assim, em 2 Coríntios, capítulo de número 11, 13 ao 15: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros, enganadores, fingindo-se de apóstolos. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos de justiça. A fim deles será que as suas ações merecem. Agora te pergunto, quem é o anjo de luz no contexto? É o diabo? É Satanás? Ou Satanás é uma metáfora, uma figura de linguagem para aqueles apóstolos safados, sem vergonhas, que chegavam diante da igreja disfarçado de simples, de humildes, de homens de Deus, de homens cheios da verdade, mas interiormente eram lobos devoradores? Pegar esse texto para defender a existência de Satanás, é melhor você pegar uma pedra, enrolar no pescoço
e jogar no rio, que é melhor, porque é muita falta de entendimento, é muito desejo de ser alienado, é muito desejo de ser idiotado, é muito desejo de viver, querido, debaixo de um sistema que engana, de um sistema que não quer que você encontre a verdade para se libertar e viver livre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá. Continuando. 1 João capítulo 3, verso 8 ao 10, diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode ser ou estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Mas quem pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Se você olhar no contexto, você vai ver que a comparação do contexto dessas narrativas está entre Caim e Abel, de que diz que Caim não amou o seu irmão, e ele matou o seu irmão, porque ele não conseguiu amar o seu próximo. Então o contexto está em amor ao próximo. Agora, filhos de Deus ou do diabo, ou da sua própria prática de justiça, ou injustiça de amor ou ódio. Aqui o contexto está em prática de amor e de ódio, prática de amor e vingança, prática de amor e perdão. Quem é o diabo nesse sentido aqui? Todo diabo aqui nesse sentido, ele está dentro, não fora de mim e nem vai entrar em mim, mas ele está dentro da minha estrutura emocional, que está em guerra entre amar e odiar, entre perdoar e não perdoar, entre se magoar, ficar magoado e sentir vingança, desejo de vingança. Então aqui, querido, esse que faz a diferença entre o que é filho e o que é filho de Deus e filho do diabo, está relacionado à manifestação do amor, do perdão, do não ser rancoroso, de não se irar, ou se irá, mas não ferir e nem machucar ninguém. Está relacionado a você ter uma vida de não ser ciumento, uma vida de você estender a mão para o seu próximo. Porque na sequência você vai ver que aquele que diz que ama o seu irmão, mas vendo ele em necessidade, não estende a mão e o reparte, mas o despede sem nada, aonde estará o amor de Deus nele? Então, querido, tem muitas pessoas com a estrutura emocional completamente transformada numa evidência de que essa estrutura, ela não é gestada, ela não é uma estrutura que está influenciada pelo Espírito de Deus, mas sim pelo espírito da carnalidade. Porque a carnalidade é que gera o ódio, o rancor, a mágoa, a vingança, o ciúme e tudo aquilo que não presta. Então venhamos entender quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Os filhos do diabo são aqueles que são filhos dos seus próprios erros, da sua própria estrutura humana, de suas cobiças, de suas concupiscências e de seus desejos desenfreados. Esses são os filhos do diabo. E os filhos de Deus são todos aqueles que, aliados ao Espírito Santo, produzem a paz, a alegria, o amor, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e a temperança. Que Deus possa abençoar a todos com este entendimento. Mas ainda nós vamos para 2 Coríntios capítulo 2, versos 6 ao 7 e o capítulo 10 e 11,
que diz: a punição foi imposta pela maioria, é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Se vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos seus ardis. Aqui Paulo está trazendo tudo para uma estrutura emocional. A igreja de Corinto não estava tendo dificuldade de perdoar o pegadorzinho que pegava a mãe do seu pai, a sua madrasta. Então a igreja de Corinto, ela estava resistindo, ela não queria mais tratá-lo como crente, não estava aceitando o seu arrependimento. E aí Paulo traz uma mensagem dura, uma mensagem forte, tá? E aí eu coloquei aqui que Satanás é este que Paulo alerta a igreja de Corinto, senão a mágoa, a vingança e o desejo de ver o outro estourado por ser pecador e ter pego a mulher de seu pai, a síndrome do irmão do filho pródigo, que desejava que seu irmão não voltasse para casa. Que cara de pau, né? Que cara de pau. E é isso que acontece hoje nas igrejas. Então, o maior Satanás que Paulo diz aqui que vai ganhar terreno, não é um Satanás externo a mim, não é um ser externo a mim, metafísico, não são demônios que estão ao redor de mim, mas são as guerras interiores, emocionais, um Satanás emocional, que não vai querer que eu perdoe, que não vai querer que eu olhe para o irmão com bondade, com os olhos de misericórdia, com os olhos de empatia, tendo clemência para com ele, olhando a sua miséria, né, detectando sua humilhação, o seu arrependimento. Então Paulo diz, para que nós não venhamos ser vencidos em nossa estrutura emocional por esse Satanás, então nós vamos perdoá-lo, vamos recebê-lo na igreja. Agora te pergunto, esse Satanás é um ser metafísico? Pelo amor de Deus, gente, é um ser metafísico, chifrudo, como esse chifrudo aí. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Aleluia. E nós temos ainda a 1 Reis, né? Capítulo 16, 16, verso 14 ao 15, que diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. E os oficiais lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentar. Para você entender esse versículo, que espírito que endureceu o coração de Faraó para que Faraó não libertasse o povo do Egito? Foi um espírito que entrou nele? Foi um demônio que entrou nele? Foi um espírito maligno que entrou nele? Ou houve uma interferência, ou urua, que inspirou a estrutura emocional de Faraó e a endureceu, para ele não liberar o povo para sair do Egito. Agora aqui, um espírito da parte do Senhor vai possessar, então algum demônio vai possessar a vida de Saul. Saul vai ficar endemoniado, vai virar os olhos para trás, vai ficar todo perturbado, vai pegar uma lança, vai tentar matar Davi. Esse é um espírito que veio de fora para dentro, ou esse foi um urua, um espírito do Senhor que movimentou a estrutura emocional, que já estava cheio de avareza, já estava cheio de inveja, já estava cheio de revolta, cheio de incredulidade, e com isso, querido, ele entrou em estado de ira, de perturbação, a ponto de pegar uma espada e tentar matar Davi. Da onde, querido? Da onde que esse é um demônio que possessou Davi? Da onde que você encontra um demônio nesse texto? Então todos os demônios que existem na face da terra são Deus que manda para possessar as pessoas. Que Deus é esse?
Que Deus é esse? Que esses demônios estão aí fazendo o que querem. Ou, querido, esses espíritos são consequências de uma existência mal administrada, cheias de traumas, cheias de dificuldades psicológicas, cheias de dificuldade por consequência de educações mal administradas e pessoas que querem chamar a atenção e aí usam esta crença de que um espírito me possessa, até mesmo para defender de um crime, se defender de um adultério, se defender de uma mentira, se defender, querido, de um roubo, se defender, querido, de uma traição para com um amigo. É muito fácil criar bodes expiatórios para você aliviar sua consciência daquilo que você sabe no fundo, que foi uma decisão sua, foi um erro seu. Pare de usar bodes expiatórios para tentar cumprir ou tentar aliviar sua consciência pela culpa do seu erro. Por favor, querido, por favor. Vamos continuar. Ainda em 1 Reis 22 diz que de que maneira, perguntou o Senhor. Ele respondeu: eu irei inserir um espírito mentiroso na boca dos profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane. O Senhor mandaria um demônio a possessar os profetas, todos eles, e entrar um demônio em cada um. Ou esse espírito de mentira, ele iria, num sopro, induzir, usando as próprias fraquezas que estão dentro do ser humano, que é a capacidade de mentir, de enganar, que é uma obra da carne, da estrutura humana. Por favor, que Deus te abençoe e te guarde. Amém e amém. Guarda essa mensagem para a glória do teu nome. Amém.